noite, mas Tu és um Deus poderoso que conhece o mais profundo do nosso coração. Então vem, Senhor, ativa, Senhor, todos os anjos que o Senhor determinou para estarem neste lugar, e que eles sejam ministradores nessa noite de tudo aquilo, Senhor, que os Teus filhos vieram buscar, ó Deus. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, abençoa cada família aqui representada, cada família, Senhor, representada por este homem, essa mulher, que estará ouvindo essa mensagem, Senhor. Entra também nessa casa, Senhor, traga, Senhor, o renovo, traga, Senhor, o fortalecimento, traga, Senhor, a esperança, Senhor, porque a Tua palavra diz que os que esperam no Senhor, o Senhor renova. Então renova, Senhor, essa família, traz sobre ela, Senhor, a libertação, a salvação, ó Deus, em nome de Jesus. Tu és, Senhor, o dono, Senhor, deste culto. Age, Senhor, conforme o Teu querer, Senhor. Ministra nos nossos corações, que a Tua palavra, Senhor, ache graça, Senhor, nos nossos corações, e seja uma semente fértil, Senhor, que venha germinar, frutificar e dar muitos frutos, Pai. Em nome de Jesus, Te louvamos e Te agradecemos, em nome de Jesus, amém? Se você crer nessa palavra já lida, aplauda o Senhor, que a janela do Senhor se abra sobre a sua vida nessa noite, e chuvas de bênçãos venham sobre ti, amém? Pode se sentar, amados irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou falar com você algumas coisas sobre a água, porque é algo que o Senhor foi ministrando ao meu coração nesses dias. A pastora ela não está aqui hoje, ela está viajando, está ministrando em Londrina. Desde ontem ela está ministrando, vai ministrar hoje, tem mais 2 ministrações agora no começo da semana. Então que o Senhor use ela lá também poderosamente, em nome de Jesus. Amém? Aqui a palavra do Senhor no livro do profeta Isaías. Isaías está neste versículo, logo que nos começos que nós lemos aqui, ele está falando da soberania do Senhor, da majestade do Senhor, e que nada e nem ninguém pode se comparar ao nosso Deus Todo-Poderoso, e que a sua palavra, foi Ele que criou, e a palavra, como nós já aprendemos, ela vai adiante de nós, e a palavra do Senhor é viva, ela é eficaz, e ela faz maravilhas na nossa vida. E aqui ele está dizendo que o Senhor criou todas as coisas para abençoar a minha e a sua vida. E o Senhor aqui, nesses versículos, ele nos convida para nós levantarmos os nossos olhos. Se você está com os olhos abaixados, olha para o alto, olha para o Senhor, que é o Deus Todo-Poderoso, aquele que te criou, que te formou. Aqui a palavra diz que Ele conhece e sabe quantas estrelas tem no céu. Você já parou para pensar e olhar para o céu, a dimensão do céu, quantas estrelas tem? O Senhor sabe quantas tem. Ele sabe o nome de cada uma dessas estrelas. Imagine você, amados. Imagine você, amado, que o Senhor conhece, porque foi Ele que te criou, a imagem e semelhança dEle. Ele sabe de tudo aquilo que você está passando. Ele sabe de tudo aquilo que o Ricardo estava passando, que a Priscila estava passando, que a Rose passa, que o pastor Geloginho passa, que o Júlio passa, e cada um de nós. Ele sabe de todas as nossas dificuldades, Ele sabe de todas as nossas lutas, e Ele conhece o cansaço, a fadiga e a luta que cada um está passando. Mas Ele olha com o seu olhar de amor das nossas vidas nessa noite, e Ele libera para nós o renovo, Ele libera para nós o fortalecimento que nós precisamos. Deus, Ele conhece tudo a nosso respeito. A palavra de Deus diz aqui que Ele não se cansa, que Ele não se fadiga, e que Ele faz fortes a todos que estão cansados. Então, se você está cansado, o Senhor fala assim, ó, eu vou multiplicar, o Senhor, eu vou multiplicar sobre a sua vida. Se você crer, vai aí. Eu vou multiplicar as forças dos que não têm mais nenhum vigor. Então, se você se sente assim, o Senhor está multiplicando. Você tem noção? Ele já dá a força. Ele está dizendo aqui que Ele está multiplicando a força, porque Ele conhece as nossas limitações. Então Ele está multiplicando as forças sobre as nossas vidas essa noite. Ele está fortalecendo não só o nosso corpo cansado, físico, mas Ele está fortalecendo a nossa alma, o nosso espírito, tudo aquilo que nós precisamos
Ele está aqui fortalecendo, porque Ele é um Deus glorioso, Ele é um Deus maravilhoso, que vem para fazer isso para as nossas vidas. E quando nós esperamos o Senhor, como a palavra diz, as nossas forças são renovadas. E nós subimos com asas como águias, que vão correr, que não vão se cansar. Nós vamos correr e não vamos cansar e não vamos fadigar. Amém. Todos que perseveram na presença do Senhor, amados, todos que perseveram, se você perseverar na presença do Senhor, você vai vencer as batalhas que você tem travado. Mas precisamos perseverar com muito afinco, porque senão nós não vamos vencer. É estar na presença de Deus para que possamos ser fortalecidos. Hoje foi um esforço você vir à casa do Pai. A chuvinha está gostosa, mas eu vejo essa chuva como limpeza. Sabe quando você limpa a casa, faz uma faxina e vem aquela chuva? Esses últimos dias desse ano tem sido assim. Nós estamos no mês das águas e o Senhor está lavando, Ele está removendo das nossas vidas todos os entulhos, toda a poeira, amém, tudo aquilo que tem atravancado as nossas vidas. O Senhor está movendo as águas, amém, literalmente, do trono dele para a terra. Ele está movendo as águas sobre a minha vida e sobre a sua vida. O inimigo, irmãos, ele até tenta nos distrair, tirar o nosso foco e sugar as nossas energias. A águia, você sabia também que ela tem um inimigo? Que ela tem um inimigo, que é o corvo, ele é um parasita, e que ele fica ali no pescoço dela, assim, ó, cutucando a cabeça dela. Fica ali importunando ela. Fica cutucando, fica importunando e ela está lá. Alça o voo dela e ela está ali, voando. E ela não para. Ela não para de voar, porque ele está ali. Mas ela voa ainda mais alto. O mais alto que ela pode, ela voa. Sabe por quê? Porque quando ela voa mais alto, esse parasita, ele vai ficando asfixiado. Ele perde as forças e ele cai. Porque ele não é do alto, ele é do baixo. Então ele cai. Ele despenca lá de cima e cai. Olha que coisas tremendas nós podemos aprender a respeito da águia. E nós, irmãos, quando nós estamos assim, com o inimigo ali cutucando a nossa cabeça, o que nós precisamos fazer? Quando ele está ali apurriando a nossa cabeça, usando vidas, usando situações para nos tirar do alvo que é o Senhor Jesus, nós devemos subir também para o alto, para a presença de Deus, para buscar a face de Deus, para que esse inimigo ele também caia. Porque o lugar dele, sabe onde que é? É aqui, ó, debaixo do meu e do seu pé. Aleluia. Ele não tem poder para ficar cutucando a sua mente, usando pessoas, intrigando o seu coração, mas ele tem que despencar, ele tem que esborrachar. Aleluia. Ele tem que ficar debaixo dos seus pés. Amém. E é só no alto que nós conseguimos derrotar o inimigo da nossa alma e vencer as batalhas. Ouça o que Deus está falando para nós nessa noite. Ele está dizendo assim: vem, vem, filho, vem, filho. É hora de subir, é hora de mudar de nível, é hora de ter mais comunhão e intimidade comigo. Aqui nós não temos mais nenhum bebê espiritual. São todos homens e mulheres que já tiveram grandes experiências com o Senhor. E se você não teve, você vai ter. Então, mesmo que você não teve ainda, o Senhor também te chama para mudar de nível, para ter mais comunhão e intimidade com Ele. E eu só vou ter mais comunhão e intimidade com o meu Deus se eu for para as alturas, para a presença dEle. É muito interessante, você pode ler desde o começo da Bíblia, a gente vai ver vários textos falando sobre a água. Deus nos comparando com a água. E nós podemos aprender e tirar muitas lições. Eu coloquei algumas aqui e teria muitas outras, mas o tempo não nos permite. E eu quero compartilhar com você algumas coisas que o Senhor foi falando comigo. Eu gosto de escrever e que o Senhor faz com a água no processo
e comparando conosco, o que Ele pode também fazer nesse mesmo processo de inovação com as nossas vidas. A águia é uma ave que tem as suas asas enormes. Você sabia que as asas da águia são maiores que o corpo dela? Você sabia disso? É uma curiosidade, se você não sabia. Elas são bem altas, bem grandes. Quando ela abre, ela fica maior que o corpo dela. Por que que é maior? Porque quando ela está no seu voo lá, bem alto, isso dá um impulso que ela nem precisa se esforçar. O próprio vento leva ela. O próprio vento conduz ela para voar ainda mais alto. E leva para ela para lugares distantes. E eu posso dizer para você, com toda certeza, que quando nós também estamos com os braços, como nós fizemos agora, erguidos para Deus, na presença dEle, o doce e amado Espírito Santo de Deus vem e sopra sobre as nossas vidas. É Ele que nos conduz, é Ele que nos leva para lugares altos. Mas eu preciso estar aos pés do Senhor. A águia, ela, quando está voando, ela tem uma visão privilegiada. Ela consegue ver tudo num ângulo de 360 graus. Ela vê tudo. E com um simples virada assim do pescoço dela, ela consegue olhar tudo ao seu redor, olhar para trás. Assim Deus também vê todas as coisas nas nossas vidas. E Ele também nos dá uma visão ampliada, para que nós possamos enxergar não só o físico, mas também o espiritual, para derrotar o nosso inimigo. Então, se você ainda não tem essa visão, peça para que o Senhor hoje venha ampliar a sua visão. Venha tirar de nossos olhos todas as escamas, tudo aquilo que nós não conseguimos ver. Que o Senhor te dê essa visão de 360 graus nessa noite. Se você vai ouvindo essa palavra, você vai recebendo isso. Porque isso é um renovo que o Senhor está colocando sobre a sua vida nessa noite. A águia vive mais ou menos entre 70 até 90 anos. E quando ela chega aos 40 anos, ela já está cansada. E ela então para e começa um processo de renovação sobre a vida dela. As suas penas já estão velhas, já estão pesadas. Elas vão ficando pesadas, aquele pedacinho que fica assim sobre o couro dela vai ficando pesado e ela já não consegue mais voar tão alto. O seu bico ele já não está tão afiado, começa a entortar que chega até virar o bico dela. Ele vai entortando. As suas garras, que são as armas de combate para ela capturar as suas presas, elas estão enfraquecidas e não consegue mais segurar mais nada. Então ela toma uma decisão de voar ainda sem forças. Então, se você está sem forças, é momento de você pedir graça do Senhor, fortalecimento do Senhor, porque Ele faz forte o cansaço. Assim diz a palavra do Senhor. Então ela decide voar para um lugar bem alto, para um penhasco bem alto. E ali ela se isola de tudo. De tudo. E ela fica só ela e o seu Criador. Só ela e o seu Criador. E esse processo, irmãos, ele dura mais ou menos uns 150 dias ela neste lugar. Ela está lá escondidinha no penhasco, na fenda da rocha. Ela fica ali mais ou menos 150 dias, passando por esse processo. E ali ela então arranca, primeiro ela bate o seu bico na rocha. Você já imaginou a gente pegar o bico aqui e bater? Ela bate. Ela bate aquele bico que já está torcido, que está até já dolorido, inflamado, mas ela bate o bico. Até estourar aquele bico e ele cair. E aí vai nascer um novo bico. Aí ela pega as suas garras e esfrega ali na rocha. Você já imaginou arrancar uma unha? Você já arrancou uma unha? Dói, né? Imagina 10, né? O processo dolorido que é. E ela vai ali esfregando, vai puxando naquela rocha.
Está sentindo a dor aí? Dói, né? É um processo dolorido. Então ela vai tirando. Cada garra ela vai tirando na rocha. Para que nasça ali uma nova garra. Para que ela possa agarrar as suas presas. Depois de tudo isso ela arranca todas aquelas penas. Imagina aquelas penas que também já estavam inflamadas, pesadas. Ela vai ali e arranca uma por uma. Ela não poupa a dor dela. Ela não pensa. Ela vai lá e vai arrancando cada uma daquela pena. E o seu corpo fica totalmente desfigurado. Porque imagina uma ave sem pena. Parece um frango, né? Mas não. É um processo dolorido, mas que ela precisa passar. Aí vem as novas plumas, um novo bico, vem as garras novas. Tudo isso só aconteceu porque houve uma decisão dela de buscar isso lá onde? Junto com o seu Criador. Lá na rocha, ela buscou a renovação. Se nós formos comparar, irmãos, nós também temos um tempo de vida nessa terra, como a águia, de mais ou menos 70, 90, alguns privilegiados, até um pouquinho mais. Olha como que Deus é perfeito e vai comparando, e nós podemos fazer essa comparação. Há momentos em nossas vidas que nós precisamos ter a mesma atitude da águia e passar pelo processo de renovação. Se nós estamos nos sentindo cansados, fadigados, então é tempo de subir para o alto. Glória a Deus. Até a presença do nosso Criador e nos renovar na rocha. Quem é a nossa rocha? Quem é a nossa rocha, irmãos? É Jesus. Só Ele pode nos fortalecer e nos renovar. Então é tempo de subir para o alto, perto do Criador, e estar ali na rocha. Estar ali à disposição da rocha para que Ele molde novamente as nossas vidas. Será que precisamos ser moldados? Será que existe alguma coisa em nós que precisa ser mudado? Eu preciso mudar muitas coisas ainda na minha vida. Mas é preciso ter coragem. É preciso ter determinação para arrancar de nós todas as penas que nos cobrem. Eu não tenho pena. Sabe quais são as nossas penas? Sabe o que elas significam para nós? Descartar todo o peso, toda a bagagem do velho homem das nossas vidas. De que nós carregamos durante toda a nossa vida. Nós precisamos descartar essas penas velhas. Lançar fora todas as vestes sujas do pecado que nos afastam da presença de Deus. E voar nas asas do Espírito. Aleluia. 2 Coríntios 5,17 diz assim: portanto, se alguém está em mim, Cristo é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas todas as coisas. Amém. Então, se estamos em Cristo, tudo isso vai se cumprir nas nossas vidas. É promessa de Deus nas nossas vidas. É preciso também remover as coisas velhas dos nossos lábios. O que são as coisas velhas? Aquilo que eu fico toda hora lembrando. Toda hora eu fico reclamando. Toda hora eu fico murmurando. Toda hora eu estou ali reclamando. Isso nós precisamos remover dos nossos lábios e encher a nossa boca de palavras de vida eterna. Precisamos ter fontes de águas vivas para que outros também tenham sede e venham beber dessas águas do Senhor das nossas vidas. Precisamos ter as garras afiadas e fortalecidas, porque elas também são as nossas armas de defesa, nossas armas de combate, nossas armas que são, e as nossas armas, irmãos, não são carnais, não são armas que eu posso ir lá e agir por mim mesmo, são armas espirituais. E tudo isso nós encontramos na palavra de Deus. E eu quero ler com você, lá em Efésios 6, só para constatar essas armas que o Senhor já liberou para nós. Efésios 6, do 12 ao 17, a palavra do Senhor diz assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso,
contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingidos os vossos lombos, a verdade, e vestidos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, engraçando sobre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Essas são as nossas armas espirituais que o Senhor libera para as nossas vidas, para que nós possamos combater, porque com certeza nós vamos ter muitas lutas. Nós vivemos num mundo que é um campo de batalha. Todos os dias nós enfrentamos guerras, seja com nós mesmos. Essas são as mais difíceis de vencer. Eu confesso para você que para mim é as mais difíceis de vencer. O nosso eu mesmo, a nossa luta conosco mesmo. Mas enfrentamos lutas em casa, no trabalho, com amigos, com familiares, mas é em Deus, diante da palavra dele, que nós vamos vencer. Por isso precisamos estar vestidos desse aparato, esse aparamento aqui de toda essa armadura, para podermos vencer tudo aquilo que nós precisamos. É preciso nós conhecermos essas armas. Como é que eu vou usar um fuzil se eu não sei usar ele, se eu não tenho intimidade com ele? Nós precisamos conhecer a palavra do Senhor para poder manusear essas armas, para usarmos essas armas e ter como nosso general o Senhor Jesus, para nos ensinar, para sempre estar à frente, nos direcionando em cada batalha. Porque se nós temos um general poderoso, usando as armas que ele nos deu, como é que nós vamos perder a guerra, irmãos? Nós não vamos perder a guerra, porque ele já garantiu a vitória dessas batalhas. Amém. E nós podemos ler lá também em Efésios 6:10, que é só Jesus que nos fortalece. A palavra do Senhor diz assim: quanto mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então isso significa que com as minhas mãos eu não venço, mas eu preciso da força do poder do Senhor Jesus para vencer todas as batalhas. Glória a Deus. A águia, ela também voa bem alto, como eu já disse, e ela vai para as alturas bem alto, porque o seu alvo é além das nuvens, é lá no céu. Qual será que tem sido o nosso alvo? Qual tem sido o nosso alvo? Com a águia nós precisamos romper também os céus, buscar a presença de Deus e vencer as nuvens escuras das tempestades que muitas vezes nós enfrentamos, que para chegar bem alto ela também enfrenta tudo isso. E nós precisamos seguir esse exemplo de estar buscando o nosso alvo, que é o céu, a morada eterna, estar com o Senhor Jesus. Nós não fomos criados para viver nos vales e depressões dessa terra. Deus, Ele nos criou para estarmos alinhados com Ele nas alturas, porque com Ele nas alturas nós identificamos o inimigo e vencemos as batalhas. Louvado seja o nosso Deus por isso. A águia, ela voa acima da tempestade, rompe as nuvens escuras, os relâmpagos, os trovões, e voa com intrepidez. Ou seja, ela é uma valente. Ela vai com intrepidez, ela não tem medo do perigo. E assim que o Senhor te vê, um valente vive, um valente que está disposto a voar, a vencer todas as tempestades, a romper as barreiras e a desfrutar do refrigério que o Senhor tem para mim e para você. Amém, Senhor. Assim o Senhor tem para nós. A águia, ela também voa sempre em linha reta. Você sabia disso? Que ela voa em linha reta. Ela não fica fazendo círculos. Ela voa em linha reta. Ela voa como se fosse uma flecha. Ela vai para atingir o alvo. Assim são todos que esperam o Senhor. Nós precisamos andar em retidão com o Senhor.
Não podemos ficar para a direita nem para a esquerda, titubeando, mas precisamos ter um alvo e ser flechas na mão do Senhor. Você quer ser flecha na mão do Senhor e atingir outras vidas, falar a palavra do Senhor? Essa é a nossa missão nessa terra. Nós que conhecemos o Senhor, precisamos ter essas flechas para atingir outras vidas. O Senhor, Ele não mudou, irmãos. Ele continua fazendo grandes milagres. Ele continua renovando as nossas forças como a das águias. E o segredo é nós estarmos aliançados e para renovarmos com Ele todos os dias a nossa aliança. Amém, Senhor. Eu falo assim que o culto da ceia, como o apóstolo também sempre diz, é um culto muito especial. É um culto que nós renovamos a nossa aliança com o Senhor Jesus. Todos os cultos são importantes, mas esse culto de ceia, culto de aliança, nós nunca poderíamos faltar. A não ser que esteja doente, que não esteja incapacitado de vir, você falta. Mas se não, nunca falte um culto de ceia, porque esse é o culto que o Senhor renova com você a aliança que Ele tem. E pode ter certeza, irmãos, todos esses cultos de ceia, existe uma mesa espiritual te esperando. Existe uma mesa preparada com tudo aquilo que você precisa. O Senhor Jesus está ali esperando você para se assentar, porque você tem um lugar mesmo, você sabia? O seu nome está lá na sua cadeirinha ali para você sentar. E se você não vem, ninguém senta no seu lugar. Ninguém participa no seu lugar. Porque o lugar é seu. Ele que preparou. Tudo aquilo que você precisa está ali no altar do Senhor te esperando e você renovar essa aliança com o Senhor. Eu quero compartilhar com você um culto de ceia. Por isso que depois disso eu priorizei muito mais estar nos cultos de ceia. Eu tive uma experiência tremenda com o Senhor no culto de ceia. Em 2017, num culto de ceia, depois de ter tomado a ceia, eu me assentei, fui orar e estava ali com a presença gloriosa do Senhor sobre a minha vida, e eu vi vindos atrás de mim duas asas enormes, e me abraçaram, me envolveram todo o meu corpo com aquelas asas. Eram asas cinzas. E eu perguntei para Deus, falei assim, Deus, mas os anjos não são tudo branquinhos? Por que essas asas são cinza? Né? A gente fica questionando Deus, né? Ah, Deus, por que o Senhor deu para mim um negocinho do lado? O Senhor deu um branquinho, né? E assim a gente faz muitas vezes. Né? Mas na minha simplicidade, eu perguntei para Deus, Deus, por que essas asas são cinzas? O que elas significam para mim? Por que elas estão me abraçando? Aí o Senhor me respondeu assim, hoje eu estou te dando a força da águia. Glória a Deus. Estou te dando a força da águia. Eu disse, amém, Senhor. Amém. Eu creio e recebo sobre a minha vida essa força da águia. Depois do culto eu compartilhei com o apóstolo sobre essa palavra, sobre essa visão. E nós guardamos essa palavra, essa visão no coração, que a promessa do Senhor, a palavra do Senhor, uma hora ela vai se cumprir. E depois de 15 dias eu sofri um acidente de queimado, e foi queimado 40% do meu corpo. E ali na sala de emergência eu pulava assim, a sala tem a maca, eu pulava alto, porque a dor era insuportável. Quem já queimou o dedo aí um pouquinho, sabe que dói, né? Agora imagine um lado aqui, lado direito todo queimado, doía muito, ardia muito, não tinha muito o que fazer de imediato. E eu pulando na maca, a apóstola logo chegou ali também, entrou na sala, e eu tinha muita dor, muita dor. E eu me lembrei dessa visão que o Senhor tinha me dado. Eu falei, apóstola, as asas da águia. O Senhor falou que ia me fortalecer. E eu tomo posse desse fortalecimento agora sobre a minha vida, porque eu preciso. É um momento muito difícil, muito doloroso, eu preciso desse fortalecimento. Nós entramos em oração, o povo não estava entendendo nada. Tinha uns enfermeiros, tinha um médico que estava até com medo de chegar perto de mim, porque não era a área dele, o queimado.
E ele estava ali tentando falar com outro médico para vir me socorrer. Estava aquele rebuliço ali dentro daquela sala de emergência. E nós oramos, ela pegou nas minhas mãos, nós começamos a orar. Irmãos, eu falei uma língua estranha que eu nunca mais me repetiu. Uma coisa gloriosa encheu, uma coisa não, algo do Senhor encheu aquela sala, a glória do Senhor encheu aquela sala. Eu falava, eu gritava, eu chorava, e ela veio interpretando tudo aquilo que eu estava falando em línguas, ela veio interpretando. Foi algo assim sobrenatural. Foi uma experiência assim que não dá para descrever o cuidado de Deus. E em todo o tempo, nesse período, eu vi as asas do Senhor me cobrindo. Eu vi as mãos do Senhor me cobrindo. Foi um processo muito dolorido, assim como a águia passa também por um processo dolorido. Eu também passei, mas venci, porque estava alinhada com o Senhor. Talvez se eu tivesse faltado aquele dia da ceia, não sei, o Senhor poderia ter misericórdia da minha vida, mas também não. Então por isso é importante nós buscarmos a presença do Senhor todos os dias, principalmente aliançarmos aliança com Ele nos cultos de ceia. Então se você não tinha esse entendimento, que o Senhor abra esse entendimento sobre a sua vida, para nós nos firmarmos mais ainda. E ali eu passei 2 dias, depois fiquei em casa alguns dias, as dores eram muito difíceis, muito terríveis, e eu fui transferida para Ribeirão Preto, quando já estava praticamente sem vida, meu braço já tinha apodrecido, partes do meu corpo também, porque o socorro que foi me dado foi errado, não foi correto, mas todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Talvez se eu tivesse ficado aqui, tudo aquilo que eles poderiam me oferecer não seria suficiente. Hoje eu poderia não ter o meu braço, que se eu tivesse ficado aqui, a pessoa que estava cuidando de mim, ela não ia ter recursos necessários para poder me atender. Ele ia amputar o meu braço. Então eu fui transferida para lá e fiquei lá 31 dias. Nesses 31 dias eu fiz 13 cirurgias, e um dia sim, um dia não, eu ia para o centro cirúrgico. E para mim, irmão, o centro cirúrgico era a parte mais difícil. Eu sempre tive pavor de centro cirúrgico, já fiz várias cirurgias, e de tomar anestesia, eu tinha assim, pavor. Era um dia terrível, era um dia sim, um dia não, eu tinha que fazer. Um dia era para debridar, tirar toda a pele, outro dia era procedimento de cirurgia, outro dia era curativo. Então a dor era insuportável, mas o Senhor em todo o tempo estava ali comigo. E todas as vezes que eu ia para o centro cirúrgico, até o Edson ele se internou comigo lá, ele ficou comigo todo esse tempo. Todos os dias que eu ia para o centro cirúrgico, o Edson orava comigo, pegava nas minhas mãos, orava comigo, para abençoar, para que os médicos soubessem o que fazer, né, para que eles pudessem cuidar com excelência na direção do Senhor. Ele orava ali comigo. E eu também, só eu e Deus faziam uma oração, que só eu e Deus que sabia dessa oração. Eu falava: Senhor, eu tenho pavor de ir para aquele lugar, porque eu sei que vai doer, e eu não queria ir, mas eu sei que o Senhor é um Deus poderoso. Então libera para mim 3 anjos. Eu preciso de 3 anjos para estarem comigo ali, um na porta do centro cirúrgico e um de cada lado da maca, onde eles vão fazer os procedimentos comigo para cuidarem de mim. Libera para mim, Senhor. E só eu e Deus que sabia dessa oração. Eu nunca tinha compartilhado com essa oração. E naquele lugar, irmãos, nós tivemos muitas experiências, essa é uma delas. Aí um desses dias que eu estava indo para o centro cirúrgico, a apóstola ligou para o Edson para orar também, que era uma cirurgia bem grande aquele dia. Era uma reconstrução de pele, e isso era bem significativo. Aí ela disse assim, orou com o Edson, abençoou e falou assim para ele: fala para a sobrinha que o Senhor já liberou os 3 anjos que ela pediu. Eu nunca tinha compartilhado com ele e nem com ela, porque eu nem podia pegar o telefone e nem encostar o telefone em mim, porque eu estava totalmente isolada no quarto, não tinha contato com nada, nem com o aparelho de telefone. Mas Deus ouviu a minha oração. Glória a Deus. Você ouviu no começo do culto o diácono Ricardo dizendo que falou com Deus e ele ouviu imediatamente? O Senhor ouve cada oração
fazemos. Eu não falei com palavras, eu não falava com palavras que eu nem queria falar muito naquele lugar, mas eu falava no meu coração. E a palavra de Deus em Romanos diz que o Espírito de Deus, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então ele conhecia o desejo do meu coração, sabia do que eu precisava, e ele liberou sobre a minha vida. Então ele também pode liberar sobre a sua vida. O que ele quer de mim e de você é um comprometimento de oração, de busca, de estar nas alturas. O Senhor está nos chamando hoje para mudar de nível. Ele não faz isso com qualquer soldado. Para mudar de nível, você precisa ser reconhecido. E você é reconhecido no céu por Deus. Você tem uma patente no céu com Deus. Então você está sendo convidado nessa noite para mudar de nível. Para buscar a presença de Deus. Para alçar voos tremendos, buscando a presença de Deus. Depois de todo o processo da águia, depois que tudo isso acontece com ela, ela se renova, ela dá um voo mais extraordinário ainda. É exatamente isso que o Senhor quer fazer comigo e com você. Ele quer que você se fortaleça na força e no poder dele, para ir mais longe. Eu já fui bem longe, eu quero ir mais longe ainda. Se você não quer, fica aí. Eu vou. Eu quero mais a presença de Deus. Amém. Eu quero ser fortalecida pela presença de Deus. Então, se você quer esse fortalecimento da presença de Deus, se você quer tudo isso, eu te convido a ficar em pé para orarmos, pedindo ao Senhor para que Ele venha com esse fortalecimento que eu e você precisamos nessa noite. Amém? Soberano e eterno Deus, a Tua palavra, Senhor, foi lançada nesses corações. Eu sei, Senhor, que acharam um terreno fértil, Senhor. Eu sei, Senhor, que o Senhor tem maravilhas para fazer na vida de cada um, Senhor. Senhor, eu não sei qual é a luta, qual é a dificuldade, qual é a dor que os Teus filhos estão passando. Mas eu sei, Senhor, que o Senhor é um Deus poderoso, maravilhoso, que conhece, Senhor, o mais profundo do nosso coração. E está, Senhor, descendo sobre as nossas vidas nesta noite, Senhor. Tudo aquilo que nós precisamos de vitaminas celestiais, Senhor, de unguento, para curar as feridas, Senhor, do corpo, da alma, do espírito, Deus. Vem, Senhor, com Teus anjos ministradores, Senhor, e ministra cada um dos Teus filhos nessa noite, Pai. Traz o fortalecimento que cada um precisa. Visita, Senhor, o mais profundo do coração, porque, Senhor, muitas vezes nós escondemos de nós mesmos, lá no fundo do nosso coração, coisas que sangram, que doem, mas que precisam de cura, Senhor. Então vem, Senhor, nessa noite, passando, Senhor, do Teu óleo, Senhor. Passa, Senhor, do Teu óleo curador e restaurador sobre cada um dos Teus filhos, ó Deus. Abençoa, Senhor, cada um de forma especial e sobrenatural. Senhor, cobre com as Tuas asas, Senhor, como está escrito na Tua palavra, Senhor. Senhor, cobre, Senhor, as nossas vidas com as Tuas asas, Senhor, nos protege, nos guarda no Teu alto refúgio, Senhor, na Tua fortaleza, Senhor. Abençoa, Senhor, cada família aqui representada. Abençoa, Senhor, também esses lares, Senhor, que estão aí ouvindo essa palavra, Senhor. Eu não sei o que os Teus filhos e filhas necessitam, mas o Senhor, pode ir de encontro com eles e mover também sobre a vida deles o sobrenatural, Senhor. Nós abençoamos cada um, Senhor, que venha sobre todos o fortalecimento, Senhor, e a renovação em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nosso Deus. Tem uma apresentação das crianças, né? Acho que tem? Não? Tem? Nós vamos sentar um minutinho, irmãos, nós vamos orar. Vou pedir para o pastor Geraldinho estar orando conosco mais uma vez. Tem uma apresentação das crianças. Assim que elas estiverem prontas, já vamos estar aqui. Eu quero deixar esse versículo da palavra do Senhor. Depois você leia, medite sobre ele, que é o que nós lemos, é o último versículo de Isaías 40:31, que diz: mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm, não se cansam, caminham e não se fadigam. Rumine esse versículo.
Se alimente dele nesse dia, nesses dias, nessa semana. Não deixe o cansaço te abater. Não deixe o inimigo ficar te cutucando. Mas se fortaleça no Senhor. Porque é de lá que vem tudo aquilo que nós precisamos. Tudo aquilo que nós precisamos está no Senhor. Que o Senhor venha cuidar de cada um de nós. Aleluia, Senhor. Amém? As crianças já estão vindo. Glória a Deus. Louvado seja o nosso Deus. Enquanto as crianças estão vindo, eu gostaria que o pastor Geraldinho viesse orar por nós mais uma vez sobre essa palavra, liberando também sobre a sua vida as bênçãos. Pai, obrigado, Senhor, por essa poderosa palavra que nós ouvimos, ó Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor quer fazer de nós assim como esta águia, Senhor. Alçarmos, ó Pai, voo mais alto, ó Pai. E sempre, ó Pai, na mesma direção, sem olhar para trás. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, pedimos, ó Pai, o dobrar do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, ó Pai, sobre a vida, ó Pai amado, daqueles que estão nos ouvindo neste momento. Adentra cada lar, ó Pai amado, com a visitação do Teu Espírito Santo, meu Pai, movendo, Senhor amado, as águas, ó Pai, ó Deus, e tirando tudo aquilo, Senhor amado, que está fazendo mal, trazendo mal, Senhor amado, às famílias. Ó Deus, aqui está a Tua igreja reunida, ó Pai. Em nome de Jesus pedimos, ó Pai, e declaramos a bênção do Senhor, ó Pai. Ó Deus, e que a cada dia possamos, ó Pai, estarmos sendo fortalecidos, ó Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Senhor amado. Ó Deus, que tenhamos, ó Pai amado, em nosso coração esta palavra, ó Pai. Ó Deus, e que possamos transmitir àqueles também que estão fracos, ó Pai, e não sabem mais o que fazer. Mas pedimos, ó Pai, que o Senhor nos dê a palavra certa, no momento certo, ó Pai, para aqueles que precisam ouvir. Assim, Deus, nós oramos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Pode se assentar, irmãos. Hoje é o dia da Bíblia. Foi instituído o segundo domingo de dezembro, dia da Bíblia. Dia para nós despertarmos ainda mais o desejo de conhecer as promessas de Deus das nossas vidas. E as professoras, com todo carinho, fizeram aqui uma apresentação e as crianças vão estar apresentando para nós. Amém? Paz do Senhor, irmãos. Amém. Hoje as crianças vão apresentar sobre o dia da Bíblia de hoje. Espada. Para de Deus, a espada do Espírito. Tu vai comer paciente da proteção. A espada do Espírito. Já para de Deus. 7, 6, 10. Amém. Lâmpada. A Bíblia é como a luz para criar, orientando-nos no que temos de fazer e escolher. Lâmpada para os meus pés e tua palavra e luz para o meu caminho. Aleluia. Amém. Glória a Deus. O salmista diz que os ensinamentos da Bíblia são mais doces que o mel. Salmo 63. O leite. A palavra de Deus é comparada ao leite para aqueles que estão aprendendo de Deus. Em Hebreus 5:12. Ainda necessitais de que se vós tornem a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos
Bíblia pode ser comparada com um espelho, onde podemos contemplar o que somos e fazemos. É o que nos diz Tiago em sua carta. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho seu rosto natural. Tiago 1:23. O pão. A palavra de Deus é pão para os famintos. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4:4. Semente. Jesus comparou a palavra de Deus à semente que, caindo em terra boa, produz muito fruto. Mateus 13:19-23. Fogo. O Senhor compara a sua palavra como fogo. Porventura a minha palavra não é como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a pedra. Jeremias 23:29. Bom, a gente leu sobre esses objetos e outras coisas que Deus compara com a Bíblia. Amém? Amém. Glória a Deus. Maravilhoso, que tem aí se dedicado para estar trabalhando com as crianças e falando sobre a palavra de Deus, que é essa semente poderosa que vem para as nossas Glória a vidas. Deus. Nós vamos já estar ensinando com os irmãos que têm em casa, e você que trouxe a sua oferta, convido já você está se colocando em pé, só chamando o pastor Oswaldo para orar pelas ofertas. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja, que você possa compartilhar essa palavra para todos que estão cansados, fadigados, que o Senhor venha trazer sobre você e sobre todos um renovo. Shalom, shalom. Deus te abençoe em nome de Jesus.